Queria tratar agora com você, Jamil, sobre a questão dos refugiados. O Comitê Nacional para os Refugiados registra um número inédito de estrangeiros, essa é a sua coluna, inclusive, de hoje, que aguardam seus pedidos de refúgio. Vamos mostrar aqui a coluna do Jamil. Brasil acumula fila inédita de pedidos de refugiados, é o que diz o governo brasileiro. São 134 mil pessoas esperando uma definição das autoridades. Explica essa história pra gente, hein, Jamil? Por que essa fila tão grande? Fabíola, isso é bastante impressionante, porque há 10 anos, um pouco mais de 10 anos, 2010, a fila que existia de pessoas que solicitam refúgio no Brasil, e até que o seu caso seja avaliado e que ele seja negado ou aceito, a fila tinha 600 pessoas, tá? 600 pessoas. Hoje nós estamos falando de uma fila de 134 mil pessoas que aguardam. Na verdade, são 134 mil pessoas que têm o seu destino, o seu futuro é, no limbo, né? Essa é a verdade. Porque você tem qual é o procedimento, para a gente entender aqui, colocar de uma forma talvez um pouco mais didática. Se eu estou fugindo da guerra, se eu estou fugindo de uma situação de perseguição, ou até mesmo se eu estou fugindo da fome, no caso, em alguns países aqui aí da nossa região, se eu cruzo a fronteira, eu não me torno automaticamente um refugiado. Eu preciso fazer uma solicitação e explicar por que eu gostaria de ser refugiado, de ter o status de refugiado no Brasil. E aí é um processo que, na verdade, você vai demonstrar que você está fugindo de uma ditadura, ou você está fugindo de uma repressão, ou que você está fugindo da guerra. E aí, do outro lado, no caso o Estado brasileiro, recebe essa demanda, avalia e dá o status de refugiado. Que, ao dar o status de refugiado, aí você tem direito a absolutamente tudo. Né? Como um cidadão, você vai poder ir à escola, trabalhar, abrir conta bancária, enfim, ter uma vida basicamente normal, ou tentar ter, afinal de contas, você estava já fugindo de uma situação extremamente complicada. Então, é muito importante ter o status de refugiado reconhecido. Isso é o primeiro ponto. Agora, o que aconteceu no caso brasileiro? Dois elementos. Isso foi, na verdade, quem nos passou essa informação foi a Sheila de Carvalho, que é a nova presidente do CONARE, que é o Conselho Nacional de Refugiados. Bom, em primeiro lugar, o fluxo dos venezuelanos, certamente. E há 10 anos isso não existia. Então, você tem, de fato, um volume muito grande de pessoas cruzando a fronteira. Para você ter uma ideia, ela me falava que ainda existem cerca de 800 pessoas cruzando a fronteira para o Brasil por semana. Não são todos refugiados? Não. Alguns não querem o status de refugiado, alguns são imigrantes, alguns simplesmente entram e depois saem. Mas, enfim, você tem essa situação de 800 pessoas. Então, esse é um primeiro aspecto. Muita gente chegando, ainda da crise venezuelana, que vamos colocar aqui num contexto rapidamente, Fabiola, é a terceira crise, a terceira maior crise de refugiados do mundo. Tá? Ucrânia, Síria e depois a Venezuela. Então, é um número significativo. Claro, a maioria está na Colômbia, mas você tem esse número no Brasil. Agora, isso não é a explicação completa dessa história. Do outro lado, olha só que curioso, nós vivemos nos últimos 4 anos um corte nos recursos para lidar justamente com os refugiados. E aí, o que parece absolutamente impressionante é que você tenha no país, no Brasil, que é de uma dimensão continental, você tem, se eu não me engano, 58 agentes para lidar com 134 pedidos de refúgio. Faz a conta. Quantos cada um vai ter de avaliar de forma acelerada para essa fila andar? Né? Então é absolutamente impressionante, porque você tem, de um lado, uma questão real, né, da chegada de refugiados, principalmente em relação à situação dos venezuelanos, e de outro, um Estado que a gente já viu em outros departamentos, né, não é só na questão de refúgio, desmontou basicamente essa resposta a um problema real. 58 pessoas para lidar com uma fila de 134 mil pedidos de refúgio.